Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Nós somos a Comunidade Católica Aliança da Cruz. Eu queria sim compartilhar com vocês algumas perguntas como eu tenho vindo compartilhando e lembrando sempre a vocês que eu respondo naquilo que eu entendo. Eu não sou nenhum doutor da igreja, tem algumas perguntas chegando e nós precisamos sempre estar esclarecendo, né? Tem pessoas muito mais capacitadas dentro da igreja, tem pessoas com a responsabilidade de responder certas perguntas. Mas nós não podemos ficar de fora, nós não podemos ficar sem responder aquilo que nos perguntam da maneira em que nós sabemos. Essa é a intenção desses vídeos, essa é a intenção da Comunidade Católica Aliança da Cruz. A pergunta que nos chegou foi muito interessante, né? Maria teve mais filho? Aí você já imagina, né? É uma pergunta que ela vem com um duplo sentido. Querendo saber qual é o entendimento em relação a isso. E também é uma questão que a gente sabe que ela vem de uma pessoa que não comunga da mesma fé. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso responder em perguntas como essa é que você precisa buscar, né, conhecimento e amadurecimento naquilo que você professa. Eu sou católico, apostólico, romano, professo a minha fé e eu amo a minha igreja e vivo pela minha igreja. Então eu creio em tudo que a igreja me dá como dogma, como mandamento. Graças a Deus posso professar isso de maneira muito aberta. No entanto, como eu disse, eu não posso deixar uma pergunta dessa sem resposta. Maria teve mais filhos? Eu quero aqui, dentro do meu conhecimento, fazer algumas lembranças para você. Quem é Deus, né? Nós dizemos que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Deus, né, que tudo pode, Deus que criou todo o universo, Deus que criou todas as coisas, Deus que criou o ser humano, como a palavra vai dizer lá em Gênesis 1, Deus fez o homem, a vossa imagem e semelhança, a semelhança da Santíssima Trindade, o homem e a mulher, maravilha, que bom, não é? Esse é Deus. No entanto, nós precisamos pensar o quê? Ao longo da história, nós tivemos aí a história de Adão até Moisés, né? Nós tivemos aí uma manifestação de Deus para mostrar na história que Ele é Deus. Até hoje nós falamos disso. E depois de Moisés até os profetas, também tivemos manifestações de Deus. E os profetas até Jesus Cristo. Maravilha, nasceu Jesus. Então lá no Antigo Testamento, o povo hebreu, depois de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, e eles chegam no Monte Horebe, e eles estão pedindo a Deus, aí o povo encontra Moisés e querem ouvir a Deus. Por que Deus só fala com você? Aí Deus faz o quê? Deus manda demarcar um lugar, pede para o povo fazer jejum por 3 dias, e depois Deus desceria e falaria com o povo. Quando a sombra do Altíssimo, e é isso que eu acho muito importante, quando a sombra do Altíssimo envolve aquele lugar, ninguém consegue ficar dentro daquela demarcação, senão só Moisés, Araão e Josué. E é importante nós percebermos o quê? Não era um povo querendo ouvir Deus, mas a sombra do Altíssimo descendo, o povo não conseguiu ali ficar. Falando de Maria Santíssima, que nós dizemos se teve ou não teve mais filho, a manifestação do povo de Deus pela Arca da Aliança era algo absurdo, o poder que tinha dentro da Arca da Aliança. 3 vidros de maná, as pedras, né? As tábuas, melhor dizendo, da lei, e o cajado do sumo sacerdote Araão. Ora, vamos pensar em Maria Santíssima. Na Arca da Aliança tinha lá o maná, representando o alimento que Deus mandou descer do céu. E Maria Santíssima tinha o pão vivo descido do céu, como a palavra de Deus mesmo vai dizer, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, faça isso em minha memória. Outra coisa interessante, lá dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei. As tábuas da lei representam o quê? A palavra, o Torá, a lei de Deus dada por Moisés. Que interessante. Dentro de Maria tinha a palavra viva. Como a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de São João. E no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habita entre nós. Então, assim, de maneira prefigurada, lá estava a palavra de Deus ainda dada por uma lei. Aqui está a palavra de Deus viva, falada conosco no próprio Jesus Cristo.
Isso é o que nós precisamos entender. Então, o que eu penso em relação à pergunta que chegou para mim? Se Deus é este ser todo-poderoso, aonde Deus habitou, assim como aconteceu lá no livro do Êxodo, lá no capítulo 3, versículo 15, lá no livro do Êxodo, quando a sarça ardente era o quê? O arbusto se mostrava um fogo devorando, mas quando Moisés chega, o fogo está aceso, mas o arbusto estava do mesmo jeito. E é esse fogo quem era? Era o próprio Deus, e o próprio Deus estava dentro de Maria. E como José poderia ter uma relação com Maria? Esse é o meu pensamento. Como José poderia ter uma relação com Maria depois de Deus habitar dentro dela? Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é criado antes de toda a criação, assim também diz a Bíblia. Então assim, Jesus é filho de Maria, porém também Jesus é o Senhor de Maria. E nós sabemos disso. Maria não teve mais filho porque Jesus é Deus. Jesus é que disse isso. Quem me viu, viu o Pai. Quem viu o Pai, viu a mim. E essa é a minha interpretação. Maria é uma mulher completa. A graça de Deus completa qualquer ser humano. E é o que nós buscamos. Então Maria não precisava mais ter uma relação sexual. A graça de Deus a completou. A graça de Deus a fez virgem antes, durante e depois do parto, como a minha igreja assim coloca. Então eu quero dizer para você, queridos e queridas, que tem essa dúvida em relação a Maria, rogue por nós, Santa Mãe de Deus. Rogue por todos nós pecadores, rogue por todos nós que ainda não temos coragem de professar que Jesus Cristo é o Senhor e que Maria é a rainha de nossas vidas. Jesus crucificado, o motivo da nossa salvação, pelas dores de Maria Santíssima, misericórdia. Amém.